E é interessante você ver, porque quando a gente fala de inovação, a gente normalmente está explorando, quando a gente consegue esse conjunto, né, de fatores que te liberta de uma certa forma para realmente buscar alguma coisa nova, a gente sempre tem aquelas pessoas que se aproveitam desses momentos de inovação para, em paralelo ali, começar a criar os backdoors, né, as portas. E obviamente que eu estou trazendo de volta para a tecnologia pensando o seguinte: muitas vezes quando você está bolando uma coisa nova, está trazendo para o mercado, e eu vejo que muitas tecnologias, a tecnologia em si não é bem ou mal intencionada, mas os produtores delas muito bem intencionados, preparando uma construção bacana, até muito preocupados já com a ética e a moral que eles tinham que colocar naquilo, mas o resultado final dela vai ter um impacto social e vai ter uma reação da sociedade àquilo. Sempre, né? Sempre. E tenha certeza que aonde tem qualquer tipo de inovação que você possa trazer uma receita, vai haver algum risco, o risco gera responsabilidade, vai ter alguma regulamentação. É mais ou menos essa equação. Essa equação meio que natural. Mas uma coisa que eu acho que eu queria muito saber a tua opinião é quando a gente pega, por exemplo, uma onda. A gente teve há não muito tempo atrás, e tem casos, quando a gente fala até, por exemplo, de criptomoedas, ainda é um grande lance, que era o blockchain, que era o sonho de toda pessoa que diz assim: não, agora não vai precisar de contrato mais. Vai ser tudo blockchain, tem uma base independente, você não precisa mais de um estado garantidor, e vendeu-se essa ideia. Mas a gente sabe que isso, na prática, tem uma série de complexidades envolvidas que você não pode simplesmente dizer assim: não, agora eu não preciso mais de um autenticador, eu não preciso... Vai ser tudo autenticado sozinho, e a gente vê que já tem gente usando isso para as outras coisas. Então eu queria saber a tua visão nesse ponto. Quando a inovação atravessa limiares e começa a gerar disrupção na acepção mais simples da palavra, que ela começa a destruir coisas para impor uma nova, essa é a hora que tem que chegar a regulação e travar, parar, construir. Como que é o perfil do regulador para poder lidar com esse tipo de disrupção? Olha, eu acho que a gente tem sempre um desafio, porque é difícil balance. Acho que equilíbrio é quase falar de coisa zen, né? A gente sempre vai entender alguma coisa que toda escolha envolve uma renúncia. Sim. Quando eu falo com o cliente assim, qual é o seu apetite a risco? Você é conservador, moderado ou agressivo? Porque o quanto você quer realmente transformar? Pode ser que para aquilo que você quer fazer, a gente vai mudar uma lei, a gente vai propor uma lei nova. Você não vai viver só com aquilo que existe, a realidade atual. Você está construindo para frente. Até pela dimensão tempo que você falou do direito, né? Exatamente, você vai trazer tempo para a equação. Então, se você mexe no tempo, e se a gente vive tempo ao mesmo tempo, você vai viver o hoje, lidando com a regra atual, mas você vai viver esse hoje num plano de mexer nela para ela atender aonde você quer chegar. O que não pode é você começar um hoje sem querer cumprir a regra de hoje e não construir a regra do amanhã, então você ficar sem regra o tempo inteiro. Você até pode viver um momento de risco, de precipício temporário, porque você administra, gerencia risco. O problema que eu aprendi com o meu professor, que foi até na Harvard, ele fala, é risco invisível ou é tempo indefinido. Risco invisível com tempo indeterminado significa o quê? Morte, nitroglicerinas, destruição, é o quê? Desastre. É desastre. Sim. Então, o que você precisa é gerenciar o que a gente chamaria de variáveis. Quais são essas variáveis? Quais variáveis você está gerenciando? O problema é que as pessoas hoje identificam variáveis e não gerenciam nenhuma. Isso, até porque a gente tem muita capacidade de gerenciar dados, a gente identifica muitas variáveis e depois o que eu faço com tudo isso? O quê? Ou não gerencia. Não, hoje as pessoas identificam, não gerenciam. Sim. Porque para gerenciar, você provavelmente vai estabelecer o que ela significa, qual é o resultado que ela gera, o que ela impacta na equação, o que eu consigo com ela, né? Se ela afeta positivo, se ela afeta negativo, e se ela gera desvio, e o que ela vai gerar no tempo. O que eu faço com isso? Isso é gerenciar. Sim. Só identificar, só gerar fotografia não é gerenciar, é diagnosticar. Sim. Diagnosticar é uma coisa, gerenciar é outra. Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.